Nuno. Bem, penso que podemos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Uma saudação especial também ao vereador Ali Eunel, que substitui a vereadora Célia nesta reunião. Aqui, no Executivo, toda a gente pode ser substituída, ao contrário de outros órgãos, em que isso não é possível. E depois eu é que sou o prepotente. Há alguma ata para ser votada hoje? Sim, 5 de dezembro. Ata de 5 de dezembro. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer usar da palavra? Eu gostaria. Tenho a vontade sobre a vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. É a última reunião do ano 2019. Não vou fazer o balanço de um ano com tantas emoções para todos nós, profissionais, eventualmente também pessoais, mas, acima de tudo, políticas num país onde houve 2 atos eleitorais e num concelho onde aconteceram 3 atos eleitorais, um deles único e histórico na história democrática de Castro Marim, que foram as eleições intercalares, e como isso parece que já foi uma eternidade, mas é importante recordar e cimentar algumas coisas que aconteceram. Tivemos em comissão administrativa, tive a honra de aprender o que se passa e como se passa numa comissão administrativa e como é que se pode gerir um conselho numa comissão administrativa, mas fico feliz que ao terminar o ano sinta uma leveza de espírito, não por termos propriamente a maioria, mas porque temos outra paz de facto governativa, e isso traz-nos capacidade para fazer outras coisas bonitas, não tantas quanto gostaríamos, mas também nos dá energia e alento para terminar o ano com um balanço positivo, muito positivo, daquilo que nos trouxe até aqui hoje. E há um ano discutíamos o início da internalização de uma empresa municipal, discussões muito duras, e parece que já foi há uma eternidade, mas neste ano muita coisa aconteceu. Deu-se o início precisamente em dezembro, do início do processo de internalização, foi a Assembleia Municipal dia 21 de dezembro, e passado este ano interessa dar contas e prestar contas do essencial. O processo de internalização dos serviços chega agora ao fim, tal como nos propusemos. Poderíamos-lo ter feito em 2 anos, mas fizemos-lo num ano. Mesmo assim demorámos mais tempo do que aquilo que era expectável, porque tivemos em comissão administrativa, e durante essa comissão administrativa não conseguimos desenvolver uma série de procedimentos, concursos e alterações ao mapa de pessoal, mas dizer que todas as pessoas que estavam na empresa municipal, que estavam a termo certo, concorreram nos concursos a termo certo e tiveram a felicidade de poder continuar as suas funções na Câmara Municipal, e no âmbito do contrato a termo indeterminado, aquilo que designamos entrada para o quadro de pessoal, também todos os que quiseram concorrer tiveram a possibilidade e a prioridade de entrar no quadro da Câmara Municipal. Chegámos ao fim, sabemos que 3 pessoas, sob por interposta pessoa, nunca diretamente, 3 pessoas não quererão esse processo, mas era aquilo que mais nos angustiava, era se conseguiríamos ou não que este processo de internalização corresse bem, porque hoje já podemos falar dos riscos que estávamos sujeitos, nomeadamente os concursos não são assim tão líquidos, de facto têm prioridade as pessoas que estavam efetivas na empresa municipal, mas à semelhança do que aconteceu noutros pontos do país, hoje já posso falar nesse risco, houve empresas em que nem 10, 15% das pessoas conseguiram internalizar, porque ou não tinham experiência, ou porque não tiveram bom desempenho nas provas, ou porque a avaliação curricular não lhes permitiu, porque no processo de internalização, embora os concursos sejam especificamente naquele âmbito, não são especificamente para aquela pessoa, é para a pessoa que desempenha aquele perfil. Felizmente aqui correu tudo bem e, portanto, hoje posso dar esse balanço e agradecer particularmente à estrutura dos recursos humanos da Câmara Municipal, que vive também um contexto pessoal, organizacional difícil à conta de problemas de saúde, de peças fundamentais desse serviço. Agradecer àquela microequipa que fez um grande trabalho
e se os colegas conseguiram estar hoje tranquilos e passar o Natal tranquilo, contrariamente ao que foi o de 2018, deve-se também muito ao chefe da unidade orgânica, ao serviço jurídico e ao serviço pessoal. A eles, em nome de todos os que foram internalizados, um grato agradecimento. Depois, dizer que também nestes 6 meses, porque no fundo este mandato começou em junho, já conseguimos que entrassem para a Câmara Municipal 7 operacionais, saiu hoje em Diário da República um anúncio para Coveiro, para as águas e saneamento irá sair ainda esta semana, estão a decorrer os concursos para vários jardineiros, porque queremos assumir essa competência, grande parte do serviço era feito por serviços externos. Cantoneiros de limpeza também entraram agora nestes dias e estão a decorrer concursos, mesmo assim, muito aquém das necessidades, dado que a estrutura de pessoal era incipiente, mas também envelhecida e adoentada, estes que entram quase que não fazem a reposição dos problemas dos que saem e dos que infelizmente estão doentes. Mas isto ainda por cima é uma altura em que estamos felizmente em pleno de emprego, ou que existem outros setores mais promissores e melhor remunerados, e que também desalicia, se é que esta palavra existe, o concorrente para concorrer à Câmara Municipal. Depois, a nível do planeamento, falarei mais à frente. Coisas importantes aconteceram nestes últimos 6 meses, mas depois, no âmbito da ordem do dia, terei essa oportunidade e fazer aqui uma pequena nota sobre os eventos culturais associados a esta quadra natalícia e felicitar as juntas de freguesia e as coletividades que trouxeram a esta quadra o verdadeiro espírito de Natal, recordar aquilo que é o valor do Natal, a família, o presépio, e por isso a Odeleite e a Associação Social de Freguesia de Odeleite recriaram um presépio vivo, um espaço bonito, e que teve a colaboração também do pessoal da Câmara, do CCD, e por isso também outro valor, e dos artesãos locais. A Junta de Altura promove uma exposição de presépios de uma pessoa que tem uma coleção única, e alguns desses presépios feitos especialmente para si por artistas reconhecidos a nível nacional e internacional. Está ali uma pequena mostra de todo o que é o espólio da professora Maria José Vasques, que, por acaso e por coincidência da vida, tem uma ligação muito forte a Castro Marim, dado que o seu marido é natural de cá, vive de cá e ainda muito bem recordado por cá, e, portanto, também um grato agradecimento à Junta de Freguesia de Altura. Em Castro Marim temos o Presépio de Sal, mais do que uma peça artística, é um espaço de cultura, de reflexão e que promove vários valores, nomeadamente o sal de Castro Marim, que foi oferecido por uma empresa local que há 15 anos não imaginaria com certeza estar a explorar sal, esses castromarinenses, portanto é reflexo da evolução dos tempos, e que também tem ali uma recriação grande e importante das artes e ofícios que fazem a nossa história. Passam por cá, pela Casa do Sal, milhares de pessoas. A iniciativa é da Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal, inevitavelmente, e aquela casa é aquele espaço cultural. A Câmara Municipal afeta 2, 3 meses daquele espaço de 4 meses para que possa acontecer este presépio de sal. E sempre que o objetivo for trazer pessoas a Castro Marim que levem o seu bom nome e que tatuem na sua memória as melhores recordações, estas parcerias são saudáveis e, enquanto Executivo, iremos sempre apoiar estas parcerias. Dizer também que aconteceram outras 2 coisas materialmente menos destacadas, mas imaterialmente igualmente importantes. O segundo encontro de Cantares ao Menino na Igreja da Paróquia da Nossa Senhora dos Mártires, Paróquia de Santiago, peço desculpa, e que, para além de trazer outros grupos etnográficos que durante 2 horas e meia, 3 horas cantaram cânticos de adoração ao menino, também permitiram uma fusão cultural e também permitiram mostrar que Castro Marim, através da Associação Mendeiras em Flor, tem capacidade
para estar ao nível dos melhores do país, e também por isso foi reconhecido agora recentemente pela Federação Portuguesa de Etnografia, e cujo ato formal irá acontecer. Aconteceu também à altura o concerto da Orquestra Clássica do Sul e do seu coro. Só é pena de quem não esteve, porque de facto foi sublime. Temos músicos fantásticos, mas temos um barítono que é algarvio e que faz carreira internacional, e que nos presenteou com o seu canto e orientação do coro, da orquestra, realmente maravilhoso. E quero dizer que isto merece o apoio do município de Castro Marim, a Orquestra Clássica do Sul, que às vezes é discutido aqui nas reuniões de Câmara, mas é um projeto regional que nos orgulha e que leva o bom nome do Algarve também para o resto do país. Não temos que nós absorver só a cultura que se faz do resto do país, e ficamos felizes por isso. E se tiverem oportunidade em Castro Marim, já não vai acontecer, mas vai acontecer noutros pontos, vai acontecer domingo, por exemplo, em Tavira. Quem tiver a oportunidade de acompanhar também, sinta que o projeto da orquestra é também um bocadinho de Castro Marim, porque nós também comparticipamos. Não por ser menos importante, mas por último, agradecer ao CCD, que também desenvolveu por sua iniciativa uma peça de teatro para todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, que desenvolveu aqui no auditório da biblioteca, e a Câmara ofereceu a cada uma dessas crianças um livro, Rita, numa viagem à Floresta dos Legumes, que tem duplo, triplo objetivo. Por um lado, sensibilizar para a leitura, por outro lado, sensibilizar para a importância da boa alimentação e associar cultura, saúde, música, letras, tudo num só. E o CCD agradecer a toda essa envolvência, porque o município apoia de facto o CCD, mas é um apoio somente à atividade do teatro, que depois toda aquela atividade é feita de forma voluntária. Foram muitas horas, muita dedicação dos colaboradores da Câmara, da sua agenda pessoal, para que isso pudesse acontecer. E estamos gratos enquanto Executivo, e os pais e a comunidade também está grata por isso. Espero não me esquecer de nada, mas de facto precisava de fazer este pequeno repertório antes do Natal. E uma coisa relevantíssima que aconteceu no domingo na Quinta de Sobral, o encontro de 650 jovens com vontade de dançar, cantar e abraçar, e viveu-se um momento muito feliz. Estava eu e o Sr. Presidente numa reunião no dia seguinte, quando alguém dizia: sentiu-se uma alegria diferente este ano ao entrar naquele salão, e de facto estava mais gente, estavam pessoas com mobilidade reduzida, coisa que não aconteceu noutras edições, que também é uma coisa particularmente, e essas mesmas pessoas envolveram-se de uma forma muito alegre no evento. E penso que cumprimos esta pequena missão ou contributo para que esta quadra seja mais quente, associado aos cabazes de Natal que entregaremos, mas não esqueçamos que ao nosso lado há um vizinho sozinho, há um amigo que está triste, está só, e que nos cabe depois individualmente outras missões até ao dia de Natal. Eu procurarei fazer as minhas, com certeza cada um fará as suas, mas temos que nos lembrar que se estamos a viver uma quadra feliz, outros terão uma quadra menos feliz, e que também devemos esforçar e dar um bocadinho do nosso tempo para que essas pessoas vivam um bocadinho mais felizes. O Sr. Presidente disse-me para eu falar pouco hoje, portanto, eu não vou falar mais. Eu tenho muita coisa para falar. Nota-se que ela está a cumprir. E agradeço. Nota-se que a vereadora cumpriu à risca as minhas indicações. Mas eu pego nas palavras dela, nomeadamente nesta última parte, e eu digo assim: o que é que seria da cultura deste país se não fossem as câmaras municipais? E, de facto, só de pensar que o Orçamento de Estado para 2020 prevê que metade das verbas destinadas ao Ministério da Cultura sejam canalizadas para a RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa. Metade do orçamento do Ministério da Cultura, para pagar ordenados obscenos a certa gente e para, por exemplo, no sábado vai transmitir o jogo, a RTP deve pagar um balúrdio para transmitir o jogo do Flamengo contra não sei quem. Epá,
Isto é cultura? Isto é serviço público? My God! Mas que raio de país é este? Bem, Sr. Presidente, desculpe lá, mas eu vou ter que brincar consigo. se fosse o Sporting, Se fosse o Sporting, nós entenderíamos. Eu compreendo, porque eu compreendo. Nós, Eu compreendo. Bem, indo buscar a parte inicial daquilo que a minha vereadora disse, de facto, eu não tenho especial prazer em recordar o que se passou aqui nos últimos 2 anos. Aliás, quero esquecer o que se passou aqui. Foi mal demais para ser verdade. Como não se deve fazer política, nomeadamente, como é que não se deve fazer oposição. Estar uma oposição maioritária que vem só para boicotar, só para estrangular, só para destruir, só para massacrar. Foram massacres semanais. Isto é como não se deve fazer política. E eu quero esquecer isto tudo, porque os castro-marinenses sofreram na pele isto tudo. E não é por acaso que em junho deram a maior vitória de sempre a quem a venceu. Bem, mais alguma questão nesta fase inicial? Podemos passar ao ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra 100. Operações orçamentais 2.419.922 euros. Operações não orçamentais 866.828 euros. O ponto número 2 tem a ver com estudo tarifário intermodal, transferência para a AMAL. Alguma dúvida não sei este ponto? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 tem a ver com prorrogação do prazo da construção da ciclovia Castelbanim-Vila Real. Alguma dúvida? Estamos de acordo com o parecer técnico. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4, exercício do direito de preferência imóvel, Rua 25 de Abril, número 51. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 5, cedência de faixa de terreno, processo de obras número 0139 de 2018. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 6, pedido de parecer de compra-propriedade. O requerente é Maria Luísa dos Santos Rosa. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 7, Verde Lago, Sociedade Imobiliária, manutenção da suspensão dos prazos de execução. Eu pedi à vereadora Filomena Sinta para explicar. É um assunto que está integrado em muitas outras nossas decisões aqui na Câmara Municipal e que, se me permitem... Não encontro aqui a proposta, mas é pouco relevante. Acontece o seguinte, como sabem, já tínhamos suspendido os prazos dos alvarás. Os alvarás da Verde Lago foram todos emitidos em 2010 e depois há um prazo para a execução desses alvarás. Foi determinada pela Câmara Municipal a suspensão porque também se deu início a uma alteração ao plano pormenor. Com aquela deliberação que nós tomámos aqui na Câmara, com uma nova alteração ao plano pormenor que está agora em curso e que tem vindo à Câmara, as várias fases do processo, desde com a participação preventiva, a aceitação do relatório de participação, etc., etc. E hoje também pedi aos senhores vereadores, só ontem, a introdução de um outro ponto associado a esse processo, e peço desculpa que era para ter falado isso no início, mas não me lembrei. Nós revogamos, com aquela decisão de alterar o plano pormenor, o início da alteração do plano pormenor, revogámos a outra alteração do plano pormenor. Faz parte das cláusulas do contrato. Logo, parece-nos que para que os prazos se suspendam, o mesmo órgão que determinou a suspensão por conta da anterior alteração, agora também se pronuncie. É óbvio que isto é uma suspensão muito temporária, porque eles têm um plano muito apertado para iniciar as obras,
mas só o quer iniciar também quando tiver estabilizada esta alteração ao plano pormenor que está em curso e que agora, durante 20 dias, as entidades, a partir de sexta-feira, a partir de que contarão esses 20 dias, as entidades terão tempo para se pronunciar e só depois é que sabemos em que condições é que poderemos ou não alterar o plano pormenor. Mas para que não haja nenhum problema, trouxemos ao mesmo órgão que suspendeu os prazos anteriores o pedido de suspensão agora. Portanto, o que está à votação é a aprovação da proposta de alteração ao plano pormenor e a proposta de relatório de inexistência ou inexigibilidade da avaliação de impacto ambiental, de forma a submeter... Não é esse? Não é esse, Presidente. É por isso que eu estava... Então, o que é que está à votação? É uma proposta que eu, por acaso, não encontro aqui. É aqui um bocado baralhado. Manutenção de suspensão Presidente. dos É este aqui. prazos de Não, execução. É isso, não é? Sim. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 8 tem a ver com a atribuição de subsídio à Associação Social da Freguesia de Odeleite para o Aldeia Presépio 2019. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 9 tem a ver com a abertura de procedimento concursal para 2 postos de assistente operacional, auxiliares de serviços gerais por tempo determinado. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 10 tem a ver com projeto Destino Fronteira com participação privada da Odiana a financiar pelo município relativo à renovação do contrato de trabalho de técnico. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Proposta 11. Vamos apanhar o teatro. Isto é no âmbito da AMAL. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 12. Também pedi à vereadora Filomena para explicar. Tem a ver com execução das infraestruturas do plano pormenor de número 1 de altura. Como já expliquei noutras reuniões de Câmara, mas fazendo um resumo, a Câmara Municipal propôs-se, junto dos promotores, dos proprietários, coproprietários dos lotes da área do plano pormenor número 1 da altura, fazer um contrato de urbanização. Aconteceu na segunda-feira, esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, a assinatura do dito contrato. Não é uma mera formalidade, resulta de um conjunto de vontades e um depósito de confiança por parte de cada um dos proprietários, seus consortes e herdeiros na Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal também se propõe lançar a empreitada de execução das infraestruturas em nome de todos. Isto é um puzzle com muitas variáveis, mas que funciona somente à conta de 2 ou 3 coisas. Confiança, a palavra de ordem é confiança, responsabilidade de cada uma das partes, mas acima de tudo a Câmara Municipal tem que demonstrar que está ao nível, que é capaz, que é sério, que cumpre prazos, e também à conta de uma equipa multidisciplinar. Somos pouquinhos na Câmara Municipal, mas foi feito um trabalho muito atento e próximo da parte do urbanismo, da parte das obras municipais e da área financeira e da área jurídica. Tudo isto, cada um por si, não chegaria lá, nem nas conversas diretas com os proprietários, foi necessário trabalhar uma solução. Os perequacionados, para mim, enquanto pessoa pouco entendida no planeamento, mas de quem gosta muito da área do planeamento, são uma excelente solução para o ordenamento do espaço urbano, mas na prática revela-se um mecanismo extremamente difícil de execução. No país, não sei se existem perequacionados a funcionarem bem. Os professores com quem tenho aprendido alguma coisa recentemente nesta área dizem isso não funciona. Não funciona porque temos que colocar 20, 30, 40 pessoas de acordo sobre formas de pagamento, valores de obra,
formas de garantia, depois um tem dinheiro, outro tem hipoteca, outro tem garantia, outro não quer garantir a obra na mesma proporção, outro não gosta do contentor. Imaginem, se nós às vezes na nossa casa, 2 ou 3, temos dificuldade em chegar a acordo sobre um pequeno investimento, quanto mais estas pessoas todas, uns que na sua gênese já são empresários, mas outros que apenas são herdeiros e que têm os seus terrenos e que até não queriam investir ou que não têm vocação para investir. Portanto, eu aqui felicito todos os que estiveram nesse processo e que nos deram a luz e a energia para acreditar que era possível. Em Castro Marim vai ser possível executar um perequacionado à conta destas pessoas todas, sempre com base na confiança. E, portanto, nós tínhamos que demonstrar que também estaríamos ao nível dessa confiança. Segunda-feira, as pessoas fizeram um depósito, sem verem nada, a favor do município das garantias daquilo que vão participar, que são na ordem dos 700 mil euros. A maior parte delas em cheque. Portanto, nós não podemos falhar mesmo. Então, tivemos que inscrever a obra para que, se segunda-feira alguma coisa não tivesse funcionado bem, hoje retiraria este ponto, não iria colocar esta proposta na Câmara, porque a Câmara também não tem esta verba por si para poder executar a infraestrutura, para fazer. A Câmara não é urbanizador por natureza, mas foi uma solução de consenso. Portanto, a Câmara lança a obra pública em nome de todos, mas não tinha o dinheiro para o fazer, então tinha que ter a garantia de todos, não era só um contrato, tinha que ter uma garantia real, porque se alguma coisa acontecesse, estávamos a pôr em causa o próprio equilíbrio económico ou financeiro da Câmara Municipal e, portanto, eles todos assumiram essa responsabilidade, deram esse voto de garantia depois de tantos anos de descrédito em relação ao município e nós temos que fazer tudo para que a obra corra bem, assumirmos a responsabilidade de execução da obra, sendo certo que a nossa parte da obra, que custa cerca de 600 mil euros, será assegurada com a venda dos lotes em asta pública que temos agora. São 11, também já expliquei nas anteriores reuniões que os demais lotes que estão adjudicados em nome do município fazem parte de um outro processo negocial e de um acordo com os antigos proprietários e, portanto, não colocámos esses lotes agora nesta variável, mas a asta pública termina dia 6 de janeiro, com um ato público a acontecer na sala de sessões da Câmara Municipal e o equilíbrio do contrato faz-se assim porque o município, desde 2013, não tem instrumento legal, disponibilidade, flexibilidade orçamental para avançar com uma obra destas e depois logo se vê. Agradeço mesmo a todos e todos vão sentir orgulho na concretização deste loteamento. Depois, nós propusemos aqui um júri da análise das propostas. Esperamos nós que haja concorrentes para a execução desta empreitada e no planeamento deste puzzle prevê-se o início da obra em junho de 2019. É um prazo que... peço desculpa, 2020, exatamente. É um prazo que já comporta aqui tempo para questões do Tribunal de Contas, tempo para algum eventual deslize nos erros e omissões. Precisamos é que haja empreiteiros que se disponibilizem para fazer a empreitada. Se não houver, temos que trazer novamente, porque a nossa responsabilidade agora é muito grande depois deste voto de confiança dos proprietários. Se tudo correr bem, em 2021 teremos as infraestruturas todas feitas, terão esses lotes no mercado por parte dos privados, porque os outros promotores vão colocar também no mercado esses lotes. São vivendas e são prédios, pequenos prédios. E teremos os acessos à escola, condignos, teremos os acessos ao lar e ficaremos todos realizados. Estou a olhar aqui para a senhora Presidente de Junta, que fez estes seus 3 mandatos sempre a pensar quando é que aquilo se fará e, portanto, penso que também sentirá orgulho nesta concretização. É isso. De facto, a vereadora Filomena falou na desconfiança e eu, quando cheguei aqui há uns anos, por parte daqueles proprietários, havia uma desconfiança enorme em relação à Câmara. Aliás, digamos que é mais um dos enredos que eu vim encontrar aqui, em rol, que existia há uma dúzia de anos e não havia saída que se
vislumbrasse. E, de facto, esse clima de confiança foi-se criando aos poucos e conseguimos que houvesse entendimento entre as partes, mas confesso que desanimei algumas vezes e desacreditei algumas vezes. Mas há uma senhora, aliás, uma menina fininha, que nunca jogou a toalha ao chão e siga, e de facto só com a determinação e o acreditar dela é que isto se conseguiu. E de facto penso que é uma vitória para nós todos, para nós Câmara, nós proprietários daqueles lotes, e penso que levamos de vencida mais uma batalha, mais um enredo, mais um enrolo. Tenho a bondade de saber. Ora, bom dia a todos, senhores vereadores públicos, se acham. Queria, sobre esta questão do PP1 da altura e a questão da perequação, dizer o seguinte. Isto fazia parte de determinado tipo de forma de gestão do território, era uma forma bonita, como estava a senhora vereadora Filomena a dizer, de se fazer se criar uma urbanização numa zona onde havia vários proprietários. O modelo foi utilizado em vários sítios de Castro Marim, não só em Altura, também no Azinhal, e que, por simplesmente, não funcionava. E não funciona. E, portanto, o que é que pretendia a Câmara na altura, no momento em que estes planos foram concretizados? Mostrar valorização do território, mostrar serviço, mas, acima de tudo, numa época onde era possível, a partir de um determinado projeto, valorizar o património e inscrevê-lo como receita da Câmara Municipal, que hoje isso já não é possível. Nessa época assim o era, e então a Câmara Municipal predispunha-se à possibilidade de expropriar os proprietários. Portanto, essa era a regra e era o objetivo maior de quem presidia a Câmara Municipal nessa época, que se os proprietários não quisessem ou não tivessem capacidade de ir a jogo, eram expropriados. E, portanto, isso era possível porque a Câmara, ao valorizar esse território, encaixava uma receita fictícia que depois lhe permitia efetuar a expropriação, a venda e aí o retorno financeiro para poder fazer esse negócio. A partir do período, como também a vereadora Filomena já disse, a partir do período de 2014, onde começou a ser impossível registar receitas fictícias, chamemos assim, esse plano, esses projetos caíram por terra. E, portanto, o que neste momento foi possível fazer era uma questão de confiança, ir buscar a vontade das pessoas, porque a Câmara Municipal por si não tinha a capacidade económica para fazer este tipo de trabalho. E, portanto, estes projetos, na base da confiança e da disponibilidade das pessoas, eram praticamente irreais. E daí, claro que se entende as palavras do Sr. Presidente, do seu esmorecimento sobre esta matéria, porque se não houvesse o consenso e o querer de todos, isto nunca iria acontecer. E, obviamente, faltava aqui uma varinha de condão de alguém que mexesse e pusesse uns pós na magia da confiança para que, de uma forma clara, sem esconder nada, sem o perigo nem a ameaça da expropriação, se conseguisse levar a bom porto este tipo de ordenamento e discussão urbanística. Acho que, nesse aspecto, quer a equipa da Câmara, quer a Sra. Vice-Presidente, estão de parabéns por ter conseguido tirar o nó deste novelo que foi criado há mais de 15 anos. Mais alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 13 tem a ver com pedido de apoio para a aquisição de serviço de assessoria, plano de desenvolvimento social do Algarve, no âmbito da AMAL. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 14, intervenção do público. Não, peço desculpa, faltou o aditamento à ordem. Há um aditamento à ordem do dia, tem a ver com a Verde Lago. Senhora vereadora, quer
Quer explicar? Em primeiro lugar, agradecer aos senhores vereadores a pronta disponibilidade de analisarem o ponto nesta reunião, dado que ontem nós fazemos reuniões com a equipa da Verde Lago 1, 2 por mês. Há 7, 8 meses que isso acontece. E ontem aconteceu uma reunião e tivemos, mais uma vez, isto é um processo que tem muitas variáveis, tem o loteamento, tem os alvarás do hotel, tem a alteração do hotel, tem a alteração do plano pormenor. Isto são, para mim, estou a aprender a cada dia que acontece uma reunião dessas, e nós já tínhamos deliberado aqui na Câmara a aceitação do relatório participação pública, que era para submeter e agora submeter às entidades. Mas há uma coisa que é um procedimento que seria ótimo se já tivesse estado nessa proposta, mas não estava, que é uma proposta de relatório para fundamentar a inexigibilidade da avaliação de impacto ambiental. Ou seja, estas alterações, o que o relatório tenta apresentar às entidades, não é? Porque isto agora vai para consulta, não somos nós que nos vamos pronunciar propriamente sobre isso. As entidades, nesta fase, vão se questionar se é necessário ou não a avaliação de impacto ambiental. Como já foi feito e foi publicado em 2004, penso eu, a avaliação de impacto ambiental. 3? Já foi há muito tempo, mas que incidia, a proposta que temos em cima da mesa não promove alterações sobre a essência dessa avaliação de impacto ambiental. A Verde Lago apresenta um relatório a justificar a inexigibilidade da avaliação de impacto ambiental, que vai ser submetido também no processo, agora para as entidades. E para que não houvesse aqui nenhum problema no processo, achámos mais prudente trazer à Câmara, porque a Câmara já se pronunciou sobre o envio do relatório, mas a verdade é que ele não estava lá, este. E então, para que não haja aqui dúvidas e haja uma transparência absoluta no processo, só ontem, nesta mesma reunião, é que concluí que era melhor trazer à Câmara. E por isso agradeço aos senhores vereadores, porque de facto isto não cumpriria as 48 horas, os 2 dias úteis da remessa dos elementos, mas como é uma coisa também, uma peça menor, mas acima de tudo a boa vontade foi imediatamente demonstrada, independentemente de saberem o conteúdo, obviamente sujeito à verificação do conteúdo, mas agradecer porque isto muitas vezes não está nas nossas mãos, e isto significaria mais 15 dias que o processo não iria ser submetido às entidades. Nós já nos pronunciámos há cerca de 15 dias, 3 semanas, 13 de novembro, vejam, sobre o relatório da alteração do plano, e ainda está dependente. Tivemos os serviços, né? Tivemos até este tempo a submeter, e o que é que falta e o que não falta. Porquê? Porque isto é feito numa plataforma que se chama plataforma colaborativa e não dá para anexar documentos. No dia que for enviado, depois não há nenhum momento em que se possa anexar documentos. E ao fazer a verificação final do que é que poderíamos submeter, verificámos que faltava, que esta peça não tinha vindo à Câmara e não constava do processo. E é por isso, é que isto foi feito, este aditamento à ordem do dia. Peço desculpa, o Sr. Presidente ontem esteve em serviço importante em Lisboa. Isto foi tudo decidido assim, à última hora. Os senhores vereadores souberam primeiro que o Sr. Presidente, peço também desculpa por isso. Muito obrigada. De facto, tenha vontade, Sra. Vereadora. Aliás, deixe-me só agradecer a disponibilidade e a compreensão dos vereadores do Partido Socialista em relação a este ponto. Sim? Tenha vontade, Sra. Vereadora. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero demonstrar o nosso interesse, e até hoje sabem perfeitamente que o Lionel será a primeira vez que vai votar relativamente a este ponto sobre a Verde Lago, estas propostas sobre a Verde Lago, mas eu e a vereadora Célia Brito temos sempre votado favoravelmente e nada temos contra o projeto e o empreendimento, e achamos que será uma mais-valia, mesmo a nível socioeconómico, para o Concelho de Castro Marinho, que vai orgulhar muito os castros marinenses e os fregueses de altura. Portanto, nada temos contra ao relatório da alteração do plano pormenor. Agora, chamou-me a atenção este relatório de fundamentação da inexistência da avaliação de impacto ambiental. Apesar de ser tardiamente, mas eu tive uma insónia de 1 hora esta noite e fui ao Google, que hoje em dia é uma ferramenta que nós conseguimos obter,
e fui confirmar realmente que a única declaração existente e assinada pelo secretário do Ambiente na data é de 2003. Decorridos 16 anos, é que passou imenso tempo, e sendo aquele empreendimento estar localizado e a obra iniciou, apesar de pouco, e já levantou alguns murmurinhos, acho que seria uma salvaguardar e uma mais-valia para nós, executivos 5, e para a Câmara Municipal, sugerir aos investidores que apresentem uma declaração, uma avaliação, portanto, nova e atualizada relativamente ao impacto ambiental. E será aí, com base nisso, nada contra o relatório e a alteração ao plano pormenor, que temos vindo sempre a aprovar, mas é mesmo a falta desta avaliação nova e recente. Obrigada. Tenho a verdade sobre então. Percebo o que diz, Vera, e o que nós aqui achamos, nós Câmara, é que isto é uma coisa que é a formalidade do processo e a legislação aplicável. E isto, como é uma alteração simples do plano pormenor, não somos nós que vamos determinar se está isento, se o relatório está bem, se não está. E então, como também não queremos ser um atropelo, entre aspas, à boa execução, à boa alteração do plano, e quero lembrar que esta alteração do plano só acontece por um motivo, para encaixar aquele dito hotel. O verdadeiro motivo para alterar o plano é para encaixar o hotel. Se as entidades acharem, as entidades competentes, a APAS, CCDR e CNF, que isto não é bastante, o promotor terá que fazer mais. A avaliação de impacto ambiental, e se teve essa oportunidade de ver, são 2 folhinhas do Diário da República, mas muito concentradas com muitas coisas. E, acima de tudo, tem medidas de minimização de impacto ligado ao Golfo, basicamente, e à biodiversidade existente. Portanto, e nós olhando, não sendo técnicos da área, e achamos que à época já era bastante exigente, como foi exigente para a Algarve Flux e para a Verde Lago, o Estado exigiu que o campo de golfe, por exemplo, tivesse sistema de rega dependente da ETAR de Vila Real de Santo António, das lagoas de retenção, e tal como aconteceu aqui no campo de golfe de Castro Marinho Golfe e da Quinta do Val. E são coisas que continuam a estar em cima da mesa. Quer dizer, são coisas que, para a sua execução, devem ser cumpridas aquelas medidas de minimização. A avaliação de impacto ambiental, hoje, o enquadramento legislativo é mas a fazer-se tinha que se fazer sobre as regras vigentes à época. Portanto, aqui a parte jurídica, isto foi previamente falado com a CCDR, eles ainda não têm opinião, porque ainda não se debruçaram sobre a alteração específica e, portanto, se concordarem, vamos respeitar a opinião dessas entidades, que penso que têm esse conhecimento, porque da parte da Câmara o que nós não queremos é confusões, nem queremos nenhuma ilegalidade, mas também tive o cuidado de ver o que é que estava exigido em termos de avaliação de impacto ambiental. Parte das medidas já foram executadas, nomeadamente o emissário submarino das águas pluviais para o mar, que foi feito, isso já foi executado. Aquela lagoa que está ali será renaturalizada. A questão da proteção do património histórico, está lá um forno de cal e mais uns pequenos registros, estão protegidos no projeto, que estão obrigados. Tudo que está ali, o projeto hoje tem que contemplar. Aqui, o que se propõe é, nós, Câmara, que dissemos, para poder analisar aquele hotel, nós precisamos de uma alteração ao plano pormenor, porque não vamos discutir juridicamente, porque o primeiro caminho que era discutir juridicamente a interpretação do plano para poder encaixar o hotel. Nós, como não achamos que isso era o caminho mais transparente e mais tranquilo para quem decide, propusemos a alteração ao plano pormenor, a fim de vir encaixar o hotel. Portanto, a Câmara, sendo a entidade que vai licenciar, mas não sendo a entidade mais avalizada na matéria, agora nesta fase de consulta que se é durante 20 dias às várias entidades, eles vão pôr as condicionantes todas no seu parecer a esta alteração do plano. E, portanto,
o promotor faz este relatório. Os nossos serviços nem se pronunciaram objetivamente sobre o relatório, faz parte da alteração. Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer não acharem o relatório suficiente, podem acontecer exigir uma atualização do relatório, o raciocínio que fez, pode acontecer acharem que as medidas que estão em 2004 são suficientes e acomodam toda esta alteração. Portanto, neste momento o que nós estamos é juntar esta peça para esse processo de participação destas entidades. Percebo, registro, porque pensei da mesma maneira e também tive o cuidado de ver essas folhinhas, estão disponíveis no Diário da República. É importante que as pessoas saibam que, de facto, em 2004 já havia esta preocupação da água, dos sistemas de rega, etc, etc, etc. E dos valores ambientais a proteger, e que era frente de mar. Esta alteração tem uma outra componente, que é ao construir o hotel naquele sítio, o promotor também, em articulação com a Câmara, se predispôs a recuar os prédios que estavam mais na frente de mar, para recuar. Portanto, mas não sabemos se isso vai exigir outro tipo de relatório. Respondendo à vereadora Vera, o que é que os autarcas querem? Nós queremos que haja desenvolvimento, que haja riqueza, que haja postos de trabalho e, de facto, repare, custa-me a mim, penso que também custa à Vera, que haja urbanizações que estejam encalhadas há dezenas de anos, como a Retur, como a Quinta do Val, como outras urbanizações. Repare, e neste caso, isto tudo também tem a ver com dificuldades que os empresários têm, também dificuldades financeiras, com a crise que assolou o país, etc, etc. Neste caso particular, os empresários querem avançar, e tudo está encaminhado nesse sentido. Temos tido reuniões na CCDR, porque, repare, além da riqueza e dos postos de trabalho, nós também queremos preservação dos valores ambientais, isso é inquestionável. Agora, eu não sei se a Vera tem uma ideia quanto tempo demora a fazer um estudo de impacto ambiental. Repare, neste caso particular, eu não estou a ver menos de 6 meses. E é ser muito otimista. Já viu o que é estar a encalhar mais este projeto que está há 2 anos, mais 6 meses, com os empresários com dinheiro para investir? É que nós temos de ter algum bom senso no meio disto tudo. Portanto, eu e a Filomena e os técnicos da Câmara temos tido reuniões com estes promotores na CCDR, no ambiente, na APA, etc., para, de algum modo, acautelar tudo, acautelar esses valores ambientais todos. Agora, estar a exigir mais um estudo de impacto ambiental. Vera, eu acho que, não sei se tinha uma ideia quanto tempo é que demorava um estudo de impacto ambiental. Bem, então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Sim, senhor. Força. Os vereadores do Partido Socialista, Vera Martins e Leonel Brás, após a análise da proposta aditada à ordem do dia, apresentam os seguintes considerandos. Segundo o relatório de fundamentação de inexistência de avaliação de impacto ambiental, o estudo prévio do projeto que originou a declaração data de 2003, como já mencionei. Decorridos 16 anos, esse mesmo relatório recorda que a declaração de avaliação do impacto ambiental detida pela Verde Lago relativamente ao seu empreendimento turístico foi alvo de um parecer favorável condicionado como consta. O empreendimento fica localizado na Ria Formosa, zona protegida a nível nacional e regional, em que qualquer projeto é suscetível de causar um impacto no ambiente significativo para espécies animais e vegetais. E o que nós menos queremos é que a Greta venha no seu veleiro e que junte os ambientalistas todos ali na zona de altura. Considerando o projeto em questão positivo e enriquecedor para o Concelho de Castro Marim, mas ostentando pela sua localização uma avaliação cuidada e enquadrada no tempo, julgamos ser indispensável uma nova e recente avaliação de impacto ambiental para anexar ao projeto e salvaguardar o município de Castro Marim.
Contudo, a proposta apresentada teria o nosso voto favorável somente quanto à aprovação da proposta de alterações ao plano pormenor, como tem sido até agora. Mas, integrando na mesma proposta a aprovação do relatório de inexistência ou inexigibilidade da avaliação do impacto ambiental, votaremos contra. Votam contra ou abstêm? Contra. Então, mas tinham-se abstido? Não, eu disse votamos contra. É. Sim, senhor. Vera, deixe-me só fazer um comentário em relação à sua declaração de voto. Repare, por trás destes empachamentos todos que eu falei, destes retores e de outros retores que estão enroladas há dezenas de anos, também estão, além das dificuldades financeiras dos empresários, também estão as múltiplas queixinhas, denúncias de pessoas que não dormem para pensar como é que vão obstaculizar e dificultar a vida, aliás, eu diria, dificultar a vida a Castro Marim. Há pessoas que não dormem para fazer queixinhas e denúncias para ver como é que põem pauzinhos na engrenagem, para que isto não avance. Isto é o histórico destes empreendimentos todos, que estão encalhados. Pá, eu acho que já chega de denúncias, já chega de queixinhas. Epá, há que trabalhar pela positiva, deixe-se trabalhar pela negativa. Pá. Uns denúncias anónimas, outras sem ser anónimas, outras é o Partido Socialista mesmo a assumi-las. Epá, chega de queixinhas, pá. Vamos dar as mãos todos e trabalhar pela positiva para Castro Marim. Já chega de empachar, já chega de emperrar, já chega de obstaculizar. Pá. Epá, dói a alma ver empreendimentos que podiam ser Quintas do Lago e Val de Lobos, a gerar riqueza e emprego, estão empachados à conta das queixinhas. Pá. Epá, se querem que eu vos diga, há aqui um bocado uns lives da psicopatia no meio disto. Tenha uma data. Eu gostaria de dizer o seguinte: se a alteração ao plano pormenor não acontecer, o promotor vai fazer tudo o que já pagou os alvarás. A masmorra do hotel que estava lá prevista tem direito. Se esta alteração ao plano pormenor não acontecer, o hotel vai ser aquilo que está aprovado e que já pagaram as taxas. Vão ser construídos os prédios na linha de frente-mar, porque o Estado não tem forma de parar esse processo. Portanto, está tudo legal. Está tudo dentro das conformidades legais. E aqui, eu considero uma pessoa, se calhar, com alguma sensibilidade ambiental, e custa-me ver muita coisa que vejo, ainda hoje de manhã estive a mostrar a uns serviços a vergonha que é o que está a acontecer no Parque Natural da Costa Vicentina. Milhares de estufas. A produção que não é biológica. Um parque natural que vai de Vila do Bispo a Sines, corta-me o coração. Vejam, vão ao Google Earth, qualquer pessoa que tenha oportunidade, e sabem porque é que aquilo está a ser construído. Há um despacho conjunto do Ministério da Agricultura e do Ambiente para aquilo poder acontecer. Eu às vezes fico, mas que valores protegemos nós? Não sou técnica da área do ambiente, mas penso que qualquer um de nós tem essa responsabilidade. Deve saber respeitar o ambiente como tem que saber comer ou falar. É uma obrigação de qualquer cidadão neste país, neste planeta, porque é nele que nós vivemos, temos de ter esta sensibilidade. Mas, portanto, nunca, ainda hoje, aqui no início da reunião, brincava aqui com uma pessoa que está presente, porque fui muito resistente ao abate de umas árvores, mas percebo que elas têm que ser abatidas, porque de facto estão a obstaculizar toda uma conduta de drenagem de águas residuais, mas preocupa-me uma coisa a seguir, que para mim aquilo era uma barreira natural aos campos agrícolas, e começo a pensar logo na produção agrícola e dos glifosados. Eu ponho-me a pensar nisso. Como aqui, o próprio promotor gostaria muito de abandonar o Golfo, sabiam? Não podem. Sabem? É que não se pode. Porque aquele projeto foi aprovado para ser um PIN e para ser um Golfo. O promotor, a primeira proposta que foi apresentada à CCDR, era no sentido de abandonar o campo de Golfo. Não pode. Portanto, aqui percebo a implicação, percebo às vezes a angústia. Agora,
ao ponto de levar uma declaração de voto negativa, a exigir uma nova avaliação de impacto ambiental, isso é que me deixa muito preocupada. E porque se souber, então se estamos de acordo com a alteração ao plano pormenor, temos de ter. Então, como é que nós fazemos a alteração ao plano pormenor, mas depois no objeto concreto do ambiente, pois nós temos que refletir sobre isso tudo. E os valores que estão ali, sem os medir, as infraestruturas estão construídas na Verde Lago, a lagoa de retenção está construída, o emissário para levar as águas pluviais da altura ao mar está construído. E, obviamente, que eu não gostaria de ver ali uma vila, uma Albufeira, um Portimão, como muitas zonas que nós vemos. Nós queremos um hotel que esteja ao nível da estrada da Praia Verde, que é o que nós queremos. E eu não gostaria de ter lá o hotel que está aprovado. Mas se o plano pormenor não for para a frente, é esse hotel que vai ter a ser construído. Portanto, eu gostaria que o Partido Socialista percebesse isto. É que, não avançando esta proposta, o promotor, isto é um fundo imobiliário, não está aqui para brincar com os fundos e os passivos que agarrou. Está aqui para rentabilizar o investimento que agarrou, que estava ao abandono. É óbvio que não devemos ir atrás do capital, sou a primeira a pensar nisso. A sustentabilidade dos territórios não se mede com as oportunidades de mercado imediatas, temos de ter outra preocupação maior. Acredito que daqui a 20 a 30 anos o que se vai procurar e valorizar são territórios onde se possa comer o natural, onde se possa respirar. Isso para mim acho que vai ser o turismo, o rico vai ser esse. Vai ser territórios e acho que nós temos esse potencial. Contrariamente a essas grandes cidades que hoje têm milhões e milhões e milhões, não é isso que nós queremos. Nós queremos valorizar o que temos. Agora, aqui posso entender as dúvidas, até poderia entender que precisariam de mais tempo e isto, se tivesse vindo agarrado à proposta, nem sequer teria, estamos a falar meia dúzia de folhas que nem sequer falámos objetivamente, mas às vezes a transparência, a seriedade, é preciso ter cuidado com o que depois se daqui vai retirar, porque isto era um pressuposto da deliberação que foi feita anteriormente. E eu vou respeito às entidades que têm conhecimento sobre a matéria e há aqui entidades que têm muitos anos disto, uma consciência, não diria maior, porque eu também me considero uma pessoa consciente, e este executivo também, sobre a salvaguarda dos valores ambientais, mas um conhecimento mais aturado e nós não podemos comparar esta alteração deste plano pormenor a outras que estão a acontecer aí por este Algarve, que são verdadeiras cidades que querem construir ou transformar em áreas urbanizadas e degradadas. Isto é uma alteraçãozinha de um hotel que não queremos com aquela cota, ou não gostaríamos, preferíamos a outra solução. Tem os mesmos acessos à praia, os mesmos passadiços, que já estão inclusive autorizados com parecer favorável da APA e do ICNF, são tudo processos à parte. Mas quero recordar uma coisa, estes promotores têm o alvará válido para todas as construções. O alvará válido. Se eles quiserem, se a alteração ao plano pormenor não acontecer, eles vêm pedir o alvará e vão construir e podem fazer. E acho que aqui a nossa preocupação é ao contrário. Não estamos habituados, não existe uma cultura de acreditar na boa consciência e da boa responsabilidade dos executivos. Assume-se que estes autarcas normalmente são pouco formados, pouco sensíveis, pouco responsáveis, vivem de populismos. Isto não é de Castro Marim, é uma cultura do país. E depois que vão atrás dos homens, do botão, que não é o caso. E eu gostaria muito que esta alteração se conseguisse. Muito mesmo. Para bem do projeto, para bem do Sotavento e do Algarve e para bem de Castro Marim. Teria muito orgulho de estar ao lado desta alteração do plano pormenor. Senhor Vereador Vítor Rosa. Quando um decisor de uma entidade regional tem que deliberar sobre uma matéria onde um conselho está unânime sobre essa matéria, ou tem uma vontade
o decisor tem um problema. É que a sua decisão vai encontrar um grupo onde há uma confiança sobre esse assunto. Quando o decisor encontra que há uma fragilidade, há um fracionamento das vontades, se calhar não, muito provavelmente vai dizer, não me vou pôr a jeito, e isto a mim não me custa nada solicitar este ou aquele ou outro documento. O problema do nosso sotavento, essencialmente aqui nesta zona mais periférica, é que nós estamos eternamente votados a uma diferenciação negativa relativamente àquilo que é as oportunidades de ter turismo de qualidade, de excelência no nosso território. E andamos aqui sempre às turras, agora é verdade, os conceitos ambientais são importantes, mas a gente também não pode viver só de flores de estevas. Se há matéria que a CCDR, né, e o ICNF e a APA não deixam escapar, podem ter a certeza que é as questões relacionadas com o ambiente. E se eles entenderem que é necessário que haja mais um aprofundar de um determinado tipo de estudo, eles vão pedi-lo. Não precisa a Câmara Municipal de Castro Marim, não é, estar a chamar a atenção, precisamos que seja feito mais um estudo porque há a lagoa. Aqui, no fundo, é assim. E se calhar há aqui determinado tipo de precipitação, ou então há outras coisas que eu não consigo perceber. O promotor, se quiser construir aquilo que está no plano, como diz a Filomena, pode fazê-lo. As avarias ou não avarias que estão naquele projeto, pode fazê-lo e ninguém lhes pode dizer que não pode construir. Ele o que pretende é amenizar, fazer um hotel com outro tipo de entorno e por isso precisa desta alteração. Das duas uma, ou consegue esta alteração e faz o hotel como já vimos na planta, que é um hotel encaixado no cerro, ou então faz o que tinha pensado fazer desde o início e pronto. Um modelo há 10 anos atrás, há uma década atrás, e fica tudo muito giro. Agora, sinceramente, enquanto nós não estivermos todos do mesmo lado para permitir que com rigor e com excelência tenhamos turismo de qualidade e dessa forma postos de trabalho valorizados, andamos todos aqui a apanhar flores de estevas ou então a olhar para os passarinhos. E depois os nossos filhos vão-se embora, somos 6.000 pessoas, cada vez que nasce uma criança, foge o homem. É o que temos. Tenta uma data, Sra. Vera. Relativamente à intervenção do Sr. Presidente sobre a nossa declaração de voto, confirmo, fiquei na dúvida. O ponto foi aprovado, correto? Com 3 votos favoráveis, certo? Portanto, sim, não estamos a bloquear nada, não é? Estamos a dar a nossa opinião, a democracia existe e existirá sempre, opiniões contrárias também. E já que estamos numa época natalícia, eu desejo que todos nós, os 5, independente de quem esteja aqui sentado, recebemos e possamos abrir este Natal uma caixa cheia de compreensão e respeito pela opinião do outro, que há de ser sempre contrária à nossa, enquanto houver democracia. Repare, conforme imagina, Vera, não é a senhora que me vem dar lições de democracia. Eu que já ministro há uns anitos, sempre tenho seguido a minha orientação pelo respeito pela democracia. Agora, conforme imagina, eu até lhe dou o benefício da dúvida, porque imagino quem é que escreveu essa declaração de voto. Agora vou-lhe dizer uma coisa, essa declaração de voto é uma contradição pegada. Sabe porquê? Porque na fase inicial os senhores dizem que querem investimento. E na segunda parte não querem. Não querem. Quer dizer, eu estou-lhe a dizer que um estudo de impacto ambiental não demora menos de 6 meses, se tudo correr bem. Acha que os promotores vão aguentar 6 meses? Acha? Repare, agora, eu já estou habituado a isto tudo, quer dizer, conforme imagina, já vai vir aqui uma queixinha, eu tenho a certeza disso, uma queixinha que pode entravar, porque há pessoas que acham que fazer oposição é destruir, é boicotar, é não sei o quê.
Há pessoas que pensam isso e que fizeram a oposição desta durante anos e anos e anos e anos. Pá, eu acho que fazer oposição não é isso, pá. Sim, senhora, ter opiniões diferentes e discuti-las aqui e tal. Mas fazer oposição não é boicotar, não é estragar, não é destruir. Isso não é fazer oposição. Senhora vereadora. Eu gostaria de acrescentar 3 pontos importantes. Eu não estava equivocada, o despacho conjunto da avaliação de impacto ambiental é 2004. O relatório é 2003, mas produz efeitos 2004. Eu tinha aqui isto presente, mas esclareço. E dizer que a democracia é bonita quando nós respeitamos. E tal como o Sr. Presidente disse, e acredito que os vereadores que aqui estão se calhar nem sintam estes nossos receios, estas nossas mágoas, porque estão aqui há pouco tempo e espero que não vivam do mesmo espírito, mas eu costumo dizer a brincar que nós os dois devemos ser o Presidente e a Vice-Presidente com mais queixas anónimas, subscritas, reconhecidas, em todo o lado deste Algarve. Nós devemos estar no top. Passamos a vida nisto. Cada vez que há um voto, uma declaração de voto, há uma queixa. E a coisa mais ridícula e que mais injusta e que mais me revolta foi a queixa que a vereadora Célia fez contra o Dinis Faísca. O Dinis Faísca teve sentar em funções 3 ou 4 meses, pagou o seu telemóvel, pagou o seu carro, veio colaborar todos os dias sem ter que vir para Castramarim. Ele foi notificado já 3 vezes para devolver o subsídio de desemprego e cortaram-lhe o subsídio de desemprego, como sabem. E já gastou do seu bolso quase tanto do que esse subsídio de desemprego representa. Significa que a prestação gratuita, amiga, para com Castramarim pode-lhe custar o dobro daquilo que ele tinha direito a receber enquanto desempregado, como muitos outros que a gente conhece, damos as mãos, colaboram connosco em campanhas e estão a receber subsídios de desemprego. Isso ninguém vê. Agora, esta pessoa que teve efetivamente a colaborar, ainda porque a Segurança Social não tem psicólogo, porque o Serviço de Saúde não tem técnicos da área para acompanhar a CPCJ, isto e aquilo, levou um processo e esse foi um anónimo e foi outro subscrito. Portanto, eu falo nos nomes porque assim foi. E digo-lhe uma coisa, só uma pessoa de uma grandeza como o de Dinis Faísca é que já se sentou aqui nesta mesa a discutir pontos paralelos e conseguiu estar calado no respeito ao órgão. E isto é por isto, Vera, se calhar não sabe o que é que nós sentimos, mas a nossa mágoa já é tão grande, eu até uma pena de prisão tenho, pedido de pena de prisão, feita por uma dessas queixas, ao Secretário de Estado, sim. E isto custa-nos muito, porque quando a gente começa a sentir, quer acreditar que não vai ser essa a motivação. Mas, isto se calhar já estamos a ser injustos, mas a nossa experiência destes últimos 4, 5 anos tem sido de tal modo atroz e doída que pensamos assim, não acredito. Será que isto vai acontecer mais alguma coisa? Eu, olha, pelo menos peço-vos a vocês para fazerem essa cultura, fazendo jus da mensagem da Vera, que essa mensagem também seja passada para os vossos pares, porque nós temos muito reserva sobre muita coisa que acontece e sinto que só por persistência, resiliência e é que às vezes continuamos na nossa luta em determinadas funções, porque nós aqui nisto da Verde Lago, e voltando aqui à Verde Lago, eu quero dizer o seguinte. Este é um processo liderado pelo Partido Socialista em 92. Tudo foi aprovado pelo falecido e estimado Sr. Presidente José Guilhermino, no qual tinha um vice-presidente. Tudo o que está aprovado hoje foi aprovado por estas pessoas. Claro que depois teve o desenvolvimento, o protocolo de contrapartida, já no tempo do Dr. Estevães, a avaliação de impacto ambiental, que já foi publicada, depois está cá o Dr. Estevães, mas tudo, a dimensão deste projeto. Este projeto foi considerado
projeto de interesse nacional passou fora das malhas de todas as outras regras porque era prioritário. Agora vamos imaginar um cenário hipotético, eu não quero acreditar, que iríamos trazer agora complicações a uma coisa que está aprovada. Com os alvarás pagos, este promotor pagou os alvarás há 10 anos, cerca de 3 milhões de euros. Tudo somado. Já se investiu, o município já beneficiou, a responsabilidade é muito grande. Agora, vamos imaginar que tínhamos errado. O município tinha errado, independentemente das pessoas que cá estavam, não interessa. Isso não interessa. E teríamos que ter a coragem de assumir as consequências da reversão da nossa decisão. Agora, mas estamos de acordo com o plano, estamos de acordo com as infraestruturas, estamos de acordo com o... Temos que refletir, então, o que é que não estamos de acordo objetivamente. E o que estamos aqui a acrescentar ao processo é, aprovámos o relatório, queremos estas alterações, fomos unânimes nisso tudo. Somos a favor disso tudo. E o que estamos aqui é fundamentação de inexistência de avaliação de impacto ambiental. E, desculpem amassar-vos, mas vou só ler 3 parágrafos, que é para saber o que é que estamos a falar. Não vão pensar as pessoas que nos ouvem que agora não queremos aqui respeitar o ambiente. Não, bem pelo contrário. Tal como referido, as alterações que se pretende introduzir no plano pormenor das terras de Verde Lago não são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente e, consequentemente, não justificará uma nova avaliação de impacto ambiental. Estamos a falar só das alterações. Isto porque as alterações preconizadas não implicam uma modificação material dos parâmetros já analisados, mas apenas uma qualificação do espaço urbano através da reorganização da ocupação dos solos já de si urbanizáveis. Ou seja, pretende levar-se a cabo apenas uma reorganização dentro da zona de infraestruturada, sem alterações de índices e valores previamente fixados, mas sem qualquer alterações aos limites e aos tipos de solo. Em concreto, os indicadores urbanísticos totais manter-se-ão os mesmos designadamente quanto a valores globais relativos à área de implantação, valor relativos à área de construção, valor relativos à área de impermeabilização, valor relativos à altura da edificação, número de câmaras, número de fogos, cércias. Neste sentido, a alteração do plano pormenor das terras de Verde Lago destina-se tão somente a permitir uma flexibilização dos seus termos. Isto depois tem mais, mas isto é o relevante. Acredito, posso admitir que as entidades competentes queiram este relatório mais pormenorizado, com mais números, com outro estudo. Eu isso admito. Agora, uma nova avaliação de impacto ambiental Isto faz-me lembrar, somos muito de acordo, porque sabemos que lá ao fundo vamos exigir outra coisa, que põe isto tudo em causa. Portanto, é isso que eu peço, que nada mais para além dessa manifesta preocupação, mas uma coisa é uma preocupação, uma coisa é estar contra. Está contra que as entidades pronunciem se isto tem ou não fundamento para ser assim. Isso aí é que me deixa preocupada. Se me derem licença, eu acho que ser autarca não é nada disto, não é obstaculizar, não é arranjar dificuldades. Repare, ser autarca assim é fácil. Quer dizer, dizer não a tudo, não aprovar, é fácil. Ser autarca assim é muito fácil. É não se comprometer, é não assumir responsabilidades. Não. Epá, é fácil. Ser autarca assim é muito fácil. Epá, mas é um mau autarca, é um péssimo autarca. Um indivíduo que se deixa enliar nas vírgulas das leis é um mau autarca. Um autarca é um indivíduo que assume e que quer que as coisas avancem e que arrisca. Aliás, ser autarca hoje em dia é uma profissão de risco. Quem não faz nada não erra. E quem faz muito, erra muito. Quem faz pouco, erra pouco. Pá, mas isso é assim mesmo. Nós estamos aqui para assumir responsabilidades. Pá, não. E agora, epá, eu sinceramente não, epá, daí a ver maus autarcas e autarcas que valem a pena. Agora, Vera, eu vou-te fazer uma pergunta. Que tu mostraste isso, ser muito defensora dos valores democráticos. O que é que tu achas disto que se passou com o Dr. Anis? Não estou dentro do assunto, não vou comentar.
Olha, Vera, o Dr. Diniz já esteve aqui, já explicou tudo o que se passou, eu já falei nisto, a vereadora já falou nisto, toda a gente sabe o que se passou, da perseguição vergonhosa e pidesca que fizeram ao Dr. Diniz, que é tudo menos a democracia. Pá. Isto é pidesco, é vergonhoso, só deixa ficar mal quem fez esta perseguição. Pá, e eu lamento que tu digas que não sabes. Toda a gente sabe. Toda a gente ouviu o Dr. Diniz falar nisto, eu falar nisto, a Filomena falar nisto. E agora a senhora vereadora Vera diz que não sabe. Se me permite, Sr. Presidente, Dá uma data. tenho uma questão a colocar. Pré-natalícia, eu vou ser a próximo alvo a bater a seguir à Célia Brito? O que é? Desculpa lá, repita lá que eu não percebi. Se vou ser o próximo alvo a bater a seguir à Célia Brito, é porque eu acho que estas reuniões com a Célia às vezes já se tornam tão massacrantes. E se o senhor continua com esse tipo de intervenções só porque eu apresentei e li uma declaração de voto, eu acho que está a ser relativamente bastante injusto. Eu lembro-me que desde sempre, e existem reuniões e o PS foi oposição anos e anos e anos, mesmo com o Dr. José Estevães, e houve sempre declarações de voto e votos contra. Eu não estou a perceber porque é que todo este repertório à volta de uma declaração de voto que entreguei hoje. Eu pensei que a democracia fosse nós emitimos as nossas opiniões. Quer dizer, acha que eu não posso contestar a sua declaração de voto? Não posso dizer que não concordo com a sua declaração de voto? Isso parecia... mas que raio de democracia é sua? Alvo a bater? Alvo a bater? Meu Deus. Se aqui houve alvos a bater, fui eu e a Filomena e toda a gente viu. Alguém me viu a bater alguém? Meu Deus, isto está tudo ao contrário. Isto, alvo a bater. Senhora vereadora Filomena Sintra. Eu, como ainda acredito no Pai Natal, e tenho uma memória real de que o vi, isso é muito bonito continuar a lembrar-me disso, eu vou promover uma reunião entre os promotores e os senhores vereadores da oposição e com os juristas que os acompanham para que se sintam mais confortáveis, mais envolvidos e de certeza que essas reservas também vão mudar. E se assim for, também acredito na capacidade que terão, numa próxima reunião, tomarem outra posição. Se concordarem, irei fazer isso. Tenha a bondade, Sr. Vereador. Eu penso que agora aqui a doutora Filomena esclareceu perfeitamente a questão. A nossa questão aqui é só porque um relatório é de 2003 e de 2003 para cá muitas leis foram alteradas, muitas coisas foram alteradas. É só essa a questão. Acho que estamos aqui a puxar assuntos que não interessam para o facto desta reunião. A gente aqui não está a fazer caixinhas nenhumas, é só uma simples questão de um relatório que é antigo. É só por aí que a gente ficámos na dúvida. Não é por mais nada. É pá, pois se traçarem para nos esclarecer melhor, é pá, pois melhor. É só essa a questão. Não estamos aqui a fazer queixas disto ou daquilo. A gente somos da oposição. Que isto deve ir para a frente, é um projeto que tem interesse para Castro Marinho. Agora temos algumas dúvidas em relação ao relatório que é de 2003. É natural que tenham dúvidas e nós, e tal como a vereadora Filomena Sintra disse, vamos sentar à mesa e esclarecer as dúvidas todas. Agora, eu e a vereadora e os técnicos da Câmara temos tido reuniões frequentes junto da CCDR e da Agência Portuguesa de Ambiente à conta disto tudo e com os promotores. Agora, que os senhores desconfiem que há uma jogada por trás disto. Pronto, mas vamos esclarecer isso tudo, essas desconfianças todas, e pode ser que acabem as desconfianças. Mais alguma questão? Então, quem no público quer intervir, tenha a bondade da doutora Lucinda, a doutora e a Célia depois. Tenha a bondade. Ora, parece que o clima está quentito e eu acho que vou aquecê-lo um pouquinho mais, porque eu não vou deixar de dizer o que tenho para dizer só porque alguém diz o que quer que seja antes de mim. E então é assim, eu lamento, e não estou a ser irónica, a sério, eu lamento que a senhora vereadora Célia não esteja cá hoje, mas não vou deixar de dizer o que tenho para dizer.
Eu, quando entrei e vi que não estava, fiquei desolada, mas não vou voltar atrás, porque aquilo que eu tenho para dizer já tinha há 15 dias, na última reunião, e só não disse porque essa reunião terminou por quase às 3 da tarde e ninguém tinha almoçado e as pessoas tinham outros compromissos e eu achei que era demasiado tarde para estar a falar e guardei para hoje. Ora, de hoje não passa. E a senhora vereadora Célia, por certo, ouvirá no YouTube, embora eu tenha muita pena de não lhe dizer, olhos nos olhos, o que tem para dizer. E então é o seguinte, parece que não tem a ver com a senhora vereadora Célia, mas mais tarde ver-se-á qual é a ligação. Um dia destes saiu na televisão e na comunicação social a notícia de que a segunda circular em Lisboa vai ser sujeita a obras. Para quem não sabe, a segunda circular tem cerca de 10 km de comprimento. Vai desde Sacavém ao extremo poente do bairro de Benfica. São 3 faixas em cada sentido, portanto, 6 faixas no total. É das estradas mais movimentadas do país e as obras vão custar 4 milhões. Cerca de 4 milhões. Até pode passar alguma coisa de 4 milhões, mas pronto, o número é 4 milhões. E isso fez-me fazer assim um clique e pensar, 4 milhões para fazer obras profundas na segunda circular? Curioso. 4 milhões pagou Castro Marinho pela Estrada dos Fortes, que são os mesmos cerca de 10 quilómetros e que tem 2 faixazinhas, uma em cada sentido. Só que Benfica, a segunda circular, por lá passam milhares e milhares de carros todos os dias. Quantos carros passam na Estrada dos Fortes? Meia dúzia por dia? Talvez. 4 milhões? E o que é que isto tem a ver com a senhora vereadora Célia? É que a senhora vereadora Célia falou em economia. Falou que a Câmara podia economizar $500 mil, porque economizava nas atividades náuticas, no centro de atividades náuticas, da barragem, na Albufeira da barragem do Leite, economizava ali e acolá, e falava numa economia aqui e acolá, todas juntas de $500 mil. E eu quero dizer-lhe onde é que podia amealhar muito mais do que $500 mil. Porque só na Estrada dos Fortes, seguramente havia $1 milhão, ou quem sabe 2, que poderiam ser poupados. Mas tem mais. Podia economizar a todos nós cerca de 200 mil euros, que todos vamos pagar mais, pelo projeto das atividades náuticas em Odeleite. E porquê? Porque a oposição, na sua coligação manhosa, andou a atrasar o processo durante 10 meses. E ao fim de 10 meses, quanto nos custa mais? 200 mil euros. Pois claro. E quanto tempo empatou o projeto aqui do Lamaçal? Outros 10 meses. Quanto é que nos vai custar mais? 300 mil. Ora, aí vai $500 mil. Não é verdade? 300 mais 200 são 500, é $500 mil. E tem ainda mais. A mim está-me assim atravessado. Os valores não são comparáveis, mas a mim continuam aqui atravessado. Os 45 mil euros lá pelo Mequinho para impedir que pessoas não gratas pusessem o seu carrinho ali naquele mini parque entre a igreja e o Largo 1º de Maio. Pois, se calhar, alguém disse que havia problemas de estacionamento em Castro Marim. Claro, uma cidade movimentadíssima como é Castro Marim, é natural que haja problemas de estacionamento. Meu Deus, até andamos aqui com os carros uns por cima dos outros, porque não cabemos. São tantos os carros e tanta falta de espaço que realmente, é claro que, para quem não conhece Castro Marim, isto é a minha ironia. É o cúmulo da ironia. Gastar 45 mil euros, que representam, em muitas vezes, o correspondente ao valor de meio apartamento, numa coisinha daquelas, num mequinho, para ter ali meia dúzia de carros. Ora, eu não percebo de certas coisas, não é a minha profissão, não sou perita em muita coisa, como ninguém é. Mas parece-me que era muito fácil ter aqueles lugares disponíveis sem gastar essa fortuna.
Punham lá uma plaquinha a dizer que era para o pessoal da Câmara, ou as matrículas dos carros em determinado lugar, e estava o problema resolvido, por muito pouco. Havia necessidade de gastar 45 mil euros naquilo. Pelo amor de Deus, tenham dó, respeitem o nosso dinheiro. E assim, ficamos a saber como é que podíamos ter poupado meio milhão, mais 45 mil euros, só aí, sem falar na Estrada dos Fortes. Bom, quanto ao pedido de prisão, senhora Vice-Presidente, eu não consigo ficar indiferente, eu apoio. Eu acho que a senhora Vice-Presidente devia ser presa. Mas onde? Aqui em Castro Marim, impedida de sair de Castro Marim e trabalhar na Câmara. Porque nós não temos quem chegue às solas. Portanto, por amor de Deus, fique presa a Castro Marim. Está bem? Aqui os castromarinenses, de bom senso, agradecem. Tudo que tenho dito. Muito obrigada. A senhora Dona Célia Mateus. Nélia Mateus. Eu já estou confuso. A Vera já me desorientou, então. Sr. Presidente, não gaste solas de sapatos com certos caminhos. Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa, mas não poderia deixar de fazer hoje uma intervenção. E faço como alturense e faço como Presidente da Junta de Freguesia, representando a população que me tem dado o prazer de representá-los durante estes anos que estão quase a terminar. Mas, Sr. Presidente, eu já há muitos anos que de facto acompanho o trabalho da Câmara Municipal, acompanho os seus problemas, acompanho as suas obras, o desenvolvimento de cada projeto, e hoje quero dizer aqui o seguinte, sem temor de nada nem de ninguém, dizer do fundo do coração que o Sr. Presidente, a Sra. Vice-Presidente, os Srs. Vereadores que aprovaram e que fizeram, os Srs. Técnicos, peço desculpa, que trabalharam neste projeto do Plano Pormenor de Altura, estão de parabéns. Estão de parabéns porque realmente é um ato de coragem para o Sr. Presidente e para a Sra. Vice-Presidente terem agarrado este projeto que estava há mais de uma década fechado no fundo de uma gaveta e no qual já ninguém acreditava. Eu estive na segunda-feira na assinatura daqueles contratos e pude verificar no rosto daquela gente, alguns ainda com algum grau de parentesco ligado a mim, a alegria de ver o andamento, o desenvolvimento que foi criado neste último passo que foi feito. Realmente era uma situação, se calhar, na qual muitos dos políticos já não acreditariam, porque realmente, depois de tantos avanços e tantos recuos, não é fácil acreditar num projeto destes, e isso mesmo foi dito por muitos dos proprietários que ali estiveram e que assinaram aqueles contratos. Dizer que assim, Sr. Presidente, assim e por isso, e só por isso, vale a pena ser autarca. Porque realmente ser autarca, como disse, é uma profissão de risco, porque são muitas as pessoas que estão com o dedo a apontar-nos de tudo aquilo que falhamos. Raramente há as que têm a coragem de dizer que fizemos isto ou aquilo bem feito, e de facto há pessoas que têm uma ambição cega pela política, mas que não têm carisma para políticos. Porque ser político é servir o próximo. Ser político é arregaçar as mangas e muitas vezes debaixo de fogo e de riscos, de altos riscos, ter a coragem de avançar com aquilo que é benéfico para a maioria das pessoas. Evidentemente que, à altura, com este plano, poderão algumas pessoas, as que estão implicadas e que têm lá as suas propriedades, poderíamos até pensar, bom, mas isto é um benefício particular de cada um. Não. Aquela zona é uma zona nobre da freguesia da Altura, é uma zona que tem as principais infraestruturas de uso público na freguesia da Altura, a escola, o lar, que há de estar brevemente a abrir, e, para mim, como Presidente de Junta, estes anos todos tem sido uma mágoa muito grande, e tenho partilhado isso e reclamado bastante junto à Câmara, que, de facto, aquelas condições de acessibilidade para aquelas crianças e para aqueles educadores que vão levá-los, e todos os que lá trabalham, é uma coisa quase de terceiro mundo. E, neste momento, tenho esperança que esse prazo de execução daquelas obras estará
para algum tempo que ainda levará, mas que provavelmente no próximo inverno já haverá uma rua digna, pelo menos para aquelas crianças poderem aceder aos seus estudos. Por isso, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, em nome dos alturenses, estou muito grata pela vossa confiança, a Filomena, porque de facto foi a pessoa que andou feita formiguinha de volta dos técnicos, dos engenheiros que trabalharam e dos juristas este projeto, o Sr. Presidente, porque confiou e porque deixou, e esse é um carisma que o Sr. Presidente tem, que é fantástico, é que confia nas pessoas que estão ao seu lado. E eu acho que isto é muito importante, porque a altura merece, é uma freguesia, a segunda maior freguesia do Conselho, é uma freguesia que merece desenvolvimento, e tudo isto trará desenvolvimento e uma imagem diferente à beira da 125, que nos vai com certeza orgulhar a todos de ser alturenses. Falou-se aqui do Verde Lago e também não posso deixar de ser algumas considerações. Quase que vou dizer, desde a minha juventude, que ouço falar no Verde Lago. A Torre Alta abandonou aquele projeto que todos ambicionávamos e que achávamos muito giro, com aquela ligação ao mar e tudo mais. E devo dizer que conheci o projeto anterior do hotel, conheci aquele projeto porque esteve exposto lá na minha freguesia para consulta pública e conheço o atual. E não tenho dúvida nenhuma, esqueçam lá os passarinhos e o impacto ambiental, não tenho dúvida nenhuma de que a maravilha e as melhorias que este novo projeto traz é muito mais favorável para tudo isso. Porque, de facto, só o facto de ficar ao nível daquele cerro, daquele monte de terra, acho que isso é muito vantajoso em termos de beleza e em termos de todo o impacto, e claro que eu, como a Filomena, como alturense e com aquela frente de mar riquíssima que temos, também não gostaria de ver nada disso destruído. Por isso, Sr. Presidente, muita coragem para este e para outros projetos, que não vai acontecer como a Retur, que ficou estes anos todos lá parada, e que espero bem que também, com as reuniões que têm tido, também tenham a coragem e tenham a sorte, porque nós também orgulha-nos quando saímos de uma função política, o que nos deve orgulhar é este serviço que prestamos ao próximo, porque nada mais vale a pena, porque o deixar a família, ou andar aqui como doido ao fim de semana e à noite, e a dia, reuniões, e este serviço todo não compensa para coisa nenhuma, a menos que tivéssemos um vencimento que nos permitisse uma vida, sei lá. De todas as maneiras, não tínhamos tempo de usufruir de tanto dinheiro, porque quem trabalha para a causa pública tem mesmo esta desvantagem, tem apenas o carinho e o afeto que dá às pessoas. Dizer que estamos na quadra de Natal, quase à beira de Natal, desejar a todos os presentes e a todos aqueles que nos ouvirem através do YouTube um santo e feliz Natal, com muita paz e com muita luz, para que possamos ver um futuro com alguma luz, porque às vezes só vemos escuro à nossa volta e isso é muito mau. E o Natal é luz, e é isso que queremos, sobretudo nos corações e na mente de cada um. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma intervenção? Então, vamos aprovar a minuta. Tenha vontade. Ainda não esgotei os meus créditos hoje. Estou a brincar. Dizer o seguinte, a conversa é com mais cerejas, não é? Diz o povo ao erudito. Nélia, lembra-se da Verde Lago da sua juventude? Não, a Verde Lago é mais antiga que a sua juventude. A Verde Lago é mais antiga que a sua juventude. Mas dizer que mencionou Retur, e sabe porque é que a Retur teve parada estes anos todos e foi embargada? À conta de queixas e de pessoas que têm responsabilidades governativas hoje em Castro Marim, estão subscritas. E também da comissão de moradores dos que lá estavam. Isto está demonstrado, está no processo, não estou. Quem quiser consultar e contrapor isto que eu estou a dizer, e, portanto, o Estado, a CCDR, declarou o embargo de uma obra que estava devidamente licenciada. Isto é muito sério. E, portanto, hoje, essas pessoas continuam cá a desempenhar a sua função e parece que nada aconteceu. Exatamente. E, portanto, sobre o bebê número 1 da altura, só esclarecer uma coisa. Isto quando há, como no amor, há um que ama e outro se deixa amar, não é? É o que se costuma dizer. E aqui alguém teve que fazer o pedido de casamento. A Câmara não tinha responsabilidade de fazer esta obra e estas infraestruturas. Mas este casamento não acontecia. Eram muitos, era muito alargado. É preciso também que a comunidade perceba. Nós não estávamos, não era responsabilidade do município, nós tínhamos lá parcelas
porque expropriámos pessoas que não assinaram um contrato em 2008, mas a Câmara, no âmbito das suas competências, não era responsável, mas este plano iria cair, com as consequências que tudo isso teria para a vida das pessoas e para a comunidade. E mais do que o interesse económico dos proprietários, há uma dinâmica. Não há sítios para fazer uma casinha, não há apartamentos em altura, não há dinâmica naquela envolvente ali, o lar vai ficar ali num espaço fechado, mas também há casas ali no meio disto que não têm acessos condignos. Quando se reclama aqui a estrada tal que tem um buraco, eu convido as pessoas que não conhecem verem os acessos às casas que lá estão há 20, 30 anos. Não há, é terra batida. Portanto, até há 3 anos nem esgoto tinham aquelas casas. Portanto, há aqui todo um conjunto de interesses em conjunto. E dizer que o município não vai estar prejudicado porque a venda dos lotes, o preço base, suporta o custo que se teve até hoje, desde a expropriação ao projeto e à parte das infraestruturas que caberia àqueles lotes, também para tranquilizar as pessoas. E no fim, ainda esperamos ter um excedentezinho para investir também à altura, noutras necessidades. E queria rematar esta intervenção, porque nós dizemos muito as nossas palavras, mas dizendo aqui uma graça à professora Lucinda. Eu não sou poeta, não sou escritora, mas vou lendo umas coisas e vou registando umas coisas giras que me tocam, e eu vou dizer sobre o seu apelo para que eu seja presa em Castro Maria. Eu vou-lhe falar de uma frase da Liberdade, do Dalai Lama. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. E enquanto eu me sentir amada em Castro Maria, eu ficarei. Muito bem, muito bem. Muito bem. Isto até emociona. Mas é verdade. Fernanda, vamos aprovar em minuto? Foram todos aprovados por unanimidade, exceto o último que foi aprovado por maioria do PS, que uma declaração de voto que vai ficar a pensar dela fazer parte do programa. Portanto, estamos de acordo. Não, eu queria fazer uma correção que devia ter feito. A proposta número 357, na sua designação que tem com participação privada da Odiana a financiar pelo município, era para alterar a proposta para ficar só até cortar a parte relativa à renovação de contrato de trabalho do técnico. Está bem? Tá. Se concordarem, porque é uma questão jurídica. Bem, estamos de acordo. Bem, então, se estiverem de acordo também, a próxima reunião era para ser dia 2 de janeiro, passa para 6 de janeiro. Estamos de acordo? Então, para todos vós, um Feliz Natal, um ano cheio de saúde, um ano novo cheio de saúde e de qualidade de vida. Obrigado.